Oi gente, tudo bem? Eu sou Mirela Carvalho, sou nutricionista e trabalho com comportamento alimentar. Eu tô aqui sem maquiagem, descabelada, tá? Tô gravando esse vídeo meio que no improviso, na verdade eu já precisava gravar esse vídeo, mas eu decidi gravar este tema em específico porque eu tô sentindo a necessidade de falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. É nítido que a gente tem visto por aí muita propaganda de medicamentos para emagrecimento. Claro que não são vendidos para esse fim, né? Mas a gente tem visto o uso deles para esse tipo. De finalidade. E sim, eu estou falando de Ozempic, estou falando de Mounjaro e N medicamentos são usados aí para emagrecimento. Vamos começar do começo? Para quem esse tipo de medicamento foi feito? Esses medicamentos, eles surgem principalmente para pessoas que têm alguma condição de saúde, como diabetes, né, essa produção excessiva de insulínica, essa resistência, e pessoas com obesidade. Quando a gente está falando de obesidade, são pessoas realmente muito gordas, tá? Com corpos que, de certa forma, as limitam, seja a amarrar o sapato, a simplesmente sentar num sofá. Então a gente tá falando de uma condição física muito extrema, onde sim, existe essa necessidade de emagrecer, de cuidar do corpo, de cuidar da alimentação, de fazer todo esse ajuste para um emagrecimento saudável e principalmente melhora de qualidade de vida. O problema é que a gente tem visto muitas pessoas comprando esse tipo de medicamento para emagrecimento, mas com corpos teoricamente saudáveis e às vezes sem nenhuma condição de saúde. Então pessoas que talvez estejam insatisfeitas com o corpo que tem, estejam insatisfeitas com o peso que aparece na balança e buscam esse tipo de medicamento como uma solução. E aí eu quero fazer um parênteses aqui pra você, pra te dar um alerta, porque a indústria te vende como uma solução. E não só para essas pessoas que se encaixam ali no público-alvo desse tipo de medicamento, mas para todo mundo. Porque, no fim das contas, o que a indústria quer fazer é vender. Independente se você tem essa necessidade desse uso ou não. Mas se a indústria conseguir te vender, ela vai te vender de todas as formas. Nem que ela tenha que mascarar esse tipo de uso para um uso universal. Não é o que a gente costuma ver? Esse tipo de medicamento vendido e propagado como uma solução milagrosa para todos os teus problemas físicos, estéticos, alimentares, e até uma solução universal, onde serviria para qualquer pessoa. Mas não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona porque as pessoas que utilizam esse medicamento sem a necessidade desse uso podem até ter uma piora. Então, muitos casos de pessoas que utilizam esse medicamento perdem peso, mas perdem literalmente peso porque perdem muita massa muscular. E isso é um perigo, porque a massa muscular já é algo difícil da gente conseguir ganhar. E é algo extremamente importante para a nossa saúde física e para a nossa saúde do organismo, para todo o funcionamento do nosso organismo, ela é importante. E qual que é o ponto que eu quero tratar? Se você já cogitou usar esse tipo de medicamento, se você já usou, se você está usando, pode ser que você se identifique. A maioria das pessoas que buscam por esse tipo de medicamento sem precisar dele são pessoas que em algum ponto ali estão insatisfeitas, estão cansadas de tentar de tudo e nunca conseguir um resultado, estão frustradas por fazer N coisas, N recursos, N jeitos e não conseguir o resultado que elas esperam. E deixa eu te falar uma coisa, se você se identificou, calma. Você não precisa disso para alcançar algum resultado que você queira. Mais do que isso, você precisa entender o porquê você não alcançou nas outras vezes. Porque concorda comigo que tudo que a gente vê, e a dieta cetogênica, é jejum intermitente, é a dieta da lua, da sopa, do ovo, todas essas soluções que a gente vê por aí, que são vendidas ali na mídia, na sociedade, enfim, são soluções rápidas, são soluções muito restritivas, extremas muitas vezes.
E são soluções que podem te fazer perder peso muito rápido. Mas se você perde esse peso muito rápido, e quando eu digo peso, pode sim perder massa muscular, a facilidade que você tem para ganhar é muito grande. Por isso, a maioria dos estudos que a gente vê, e quando eu digo são estudos, realmente estudos científicos, falando que pessoas que costumam fazer dietas restritas, malucas, extremas, essas tal das milagrosas que a gente vê por aí, reganham o peso que perdeu e até mais do que tinham para perder. E isso acontece em mais de 95% dos casos. Isso pode acontecer com você também, se usar esse tipo de medicamento. Sabe por quê? Porque é algo que o teu corpo não tá acostumado. Do dia pra noite você começa ali a mudar algum funcionamento dele e ele não se adapta. Muitas vezes demora para se adaptar, e pra tirar esse medicamento, pra fazer esse desmame, que é o que a gente chama, demora. E às vezes o corpo não entende muito esse tipo de processo. E sim, você pode ganhar o peso que você perdeu de novo depois. Assim como acontece em casos de bariátrica também. Por que isso acontece? Porque tudo que a gente muda de fora pra dentro é difícil manter. Principalmente quando a gente fala de alimentação, que é algo que envolve muito a nossa mente. Envolve o nosso emocional, envolve o nosso social, envolve o nosso econômico. Não é algo que simplesmente a gente lida ali no externo, coloca pra dentro e pronto, acabou. É algo que vem de dentro pra fora. Então, se você não muda a tua mente, de nada vai adiantar solução milagrosa, de nada vai adiantar alguma dieta mais rápida, mais restritiva para você perder peso rápido. Não adianta. Não existe milagre para você cuidar da tua alimentação e do teu corpo. Existe cuidado. Existe cuidado para você cuidar do teu corpo com carinho, para você cuidar da tua alimentação com carinho, com responsabilidade, com prazer também, que é super importante, e com constância. Não vai acontecer de um dia para o outro ou em um mês. E se você acha que isso não é suficiente, que você já tentou de outras formas e não deu certo, e de novo já pensa aquela coisa, puxa, eu vou tentar de novo para não dar certo. Calma, existe forma, existe jeito de lidar com isso de uma outra forma, muito mais tranquila e muito mais gostosa, e eu te garanto isso porque sou a prova viva disso. Então eu espero que você tenha aberto um pouco a tua mente sobre esse assunto, até para que você consiga discernir aquilo que você vê por aí nas redes sociais, porque eu sei que você vê muita coisa, muita informação, muitas opiniões, e é bom você ter esse filtro para discernir a tua opinião sobre isso. Mas se você se sente frustrada, se você se sente incapaz de alcançar esse resultado, ou já tentou muitas vezes e tá cansada, eu consigo te ajudar com isso. Fica calma, vai dar tudo certo. Se você precisa dessa ajuda, eu me disponibilizo para te ajudar, tá bom? Um beijo e eu vou ficando por aqui. Tchau!